dessa semana recebe Carol Mira e Evelise Ramos. A Carol é aluna de cinema na FAP e participa do Núcleo de Produção Digital da Cinemateca de Curitiba, como assistente de direção. A Evelise também participa do Núcleo de Produção Digital da Cinemateca de Curitiba, mas no Núcleo de Produção e Direção de Arte. Sejam bem-vindas. Obrigada. E como é que é? Vocês se conheceram lá na Cinemateca? Sim, a gente fez o curso de 2008, né? E daí a gente se conheceu, a gente teve aulas até chegar à produção, né? De um curta-metragem. Foi. E como é que você teve a ideia de fazer esse curso lá? Como é que surgiu essa vontade de fazer cinema? Eu sempre me interessei pela área e eu tinha só o aprendizado de livros e de ver os filmes, assistir os making-offs. E aí eu vi a divulgação desse curso em 2008 e resolvi fazer para conhecer melhor, para ver se eu realmente ia gostar de trabalhar na área. E foi o que aconteceu, assim. Lá a gente aprende a parte teórica e no final a gente tem a experiência prática, assim. Fazer uma produção. E aí a gente sabe como se comportar no set, o que cada função faz, assim. Então foi bem importante para eu decidir o que eu queria fazer, assim. Aí, a partir daí eu fui estudando mais, consegui alguns trabalhos, assim, algumas experiências fora do curso, mas o curso foi o pontapé inicial, assim, na minha carreira. Muito bem. E você, por que decidiu fazer o curso, Carol? Bom, por acaso do destino, eu fiz um programa de TV para a banda Blindagem, né? Acabei caindo de gato, acabei produzindo tudo e eu gostei muito, assim, da área. Antes só por livro mesmo, filme. E aí eu comecei a fazer esse programa e vi que tinha esse curso, né? Daí, tanto que era sábado e domingo, eu trabalhava sábado, eu larguei o trabalho, tudo para fazer e também, como ela. Daí a gente acabou se apaixonando, saiu de lá todo mundo, a maioria já saiu apaixonado, trabalhando, estudando mais. Foi bem interessante, assim. E vocês agora estão trabalhando num núcleo permanente lá dentro da Cinemateca? Isso. Como é que funciona esse núcleo? Olha, eles chamaram alunos de diversos cursos que tinham vontade, disponibilidade de tempo para que fizesse um núcleo permanente. Por quê? Porque o curso, os filmes de núcleo de curso, né, que tem assim, não é contínuo. Então, o que acontece? As pessoas mudam sempre e são 30 pessoas que dirigem, que fazem o roteiro, tudo junto. Então, assim, o filme sai bom, mas não sai tudo que poderia ser porque não tem aquela hierarquia de set, né? É muita gente pensando, muita gente dando pitaco ali. A mesma coisa, é isso. Tanto que nós, discussões acirradas, né, intermináveis. E nesse daí o que acontece? Eles chamaram um núcleo que pudesse ter uma continuidade, né? Porque antes, para cada produção era montado um núcleo e depois ele se desfazia. Isso. E agora esse núcleo fica permanente. Isso, a ideia é manter ele permanente, aproveitar os talentos das pessoas. A gente vai poder se aprofundar em cada função, que é de maior interesse de cada um. E tem muita gente com muita ideia boa, assim. A gente já está produzindo um documentário bem bacana. No começo do ano que vem vai ter um curta-metragem de ficção que a gente vai produzir, que já tem o roteiro também. E a ideia é, no futuro, a gente produzir um longa-metragem também, dentro desse núcleo. E como que é esse documentário que vocês estão produzindo agora? Olha, é a história de um casarão histórico aqui de Curitiba, que sofreu um incêndio em 1979. E a menina do núcleo, né, que é a diretora, ao pesquisar isso, ela acabou encontrando toda a história da cidade, né? Nessa época, assim, como eram tratadas as mulheres. O nome é Lupanar, né? Lupanar significa Covil das Lobas, porque esse hotel era um hotel boêmio, digamos, né, na época. E então tá bem interessante, assim, acho que vai sair uma coisa bem legal. E vocês estão sendo fiéis à época, as coisas todas, direção de arte, a produção, ou vocês transpuseram aquilo do tempo para agora? A gente está fazendo mais um documentário de pesquisa. A gente então, tem assim, entrevistas com pessoas que frequentaram a casa. Exatamente. Isso. Que arquitetos que reformaram após o incêndio, né? O prefeito da época, né? Então... bem bacana. E qual que é a previsão de ficar pronto esse documentário? Qual que é a meta de vocês? Eu acho que... Olha, a gente vai filmar esse ano, mas assim, com edição, pós-produção, acho que começo do ano que vem.
E qual que é a função de cada uma de vocês dentro desse documentário? Esse documentário eu sou assistente de direção. Eu sou continuista e produtora. E como é que surgem os roteiros, as ideias para as produções desse núcleo? Como é que ele funciona? No núcleo permanente, as pessoas trazem e passa por uma banca, né? De pessoas assim da AVEC, da CEAPAR, né? De entidades de cinema, de audiovisual do Paraná. Então, várias pessoas levaram um projeto de documentário e de ficção, né? Daí alguns passaram, outros foram convidados a desenvolver melhor para depois... É como uma lei de incentivo, assim, você inscreve um projeto e ele vai ser aprovado ou não. E os recursos para fazer são da Cinemateca? Como é que funciona? Então, os recursos que a gente tem são os equipamentos. O resto, a gente vende rifa, Tem que ir atrás, tem que se virar. A gente consegue apoio. E aí quem apresenta o roteiro faz parte da equipe também ou não? Ele só acede? Pode. Pode fazer parte. Normalmente, pelas duas experiências que a gente já teve, dos 2 roteiros escolhidos, eles escolheram dirigir também. Certo. Os trabalhos. Essa é a diferença até do núcleo permanente, né? Porque nos cursos, a gente fazia o roteiro em 30 pessoas, assim. Todo mundo trazia um argumento e daí ficava aquela discussão de horas, ia juntando. Então, assim, agora não. Agora vem um projeto, tem um núcleo de roteiro, mas assim, daí só esse núcleo de roteiro pode trabalhar os diálogos, né? As coisas para melhorar, né, o roteiro, mas não também alterar, assim. Então, com esse núcleo, vocês têm, digamos assim, trabalho o ano inteiro. Vocês estão sempre produzindo, está sempre dentro de alguma realização, digamos assim. Porque tem um material muito grande, assim, as pessoas estão tendo ideias, criando roteiros o tempo todo, assim. A gente tem esses 2 que já estão em processo de pré-produção e tem mais 2 que ainda estão sendo trabalhados para serem feitos no ano que vem. Assim. Pois é. Uma coisa que eles convidaram a gente para esse núcleo permanente é que depois do curso muita gente foi trabalhar na área, assim, mas trabalhar com publicidade, com diversas coisas e não com a parte artística de fazer um filme em si. Então, assim, ali a gente tem a oportunidade, mesmo que não seja um trabalho remunerado, né? Tem a oportunidade de fazer isso, né? De fazer filmes, assim, por prazer mesmo. E o coordenador lá é o Geraldo Pioli? É o Geraldo Pioli. E a Solange Stex, né? Que coordenam vocês lá e põem ordem na casa. Isso. E você, Carol, você foi fazer faculdade de cinema, você está estudando na FAP. Isso foi depois desse curso de 2008? Foi depois. Então você ainda é quase uma caloura lá. Eu sou mesmo. Eu terminei o curso, a gente fez no final de 2008, né? Aí, em 2009, ficou todo mundo procurando. Eu tentei, a FAP não tinha passado na época também. Daí, 2010, 2009 todo mundo ficou estudando. A gente fez um monte de produção que chamava a gente para fazer lá e aqui. E daí, agora passei. Daí e você está gostando? Gosto bastante. É mais ou menos o que você imaginava ou é diferente o curso? É até melhor que eu imaginava, assim, no quesito... dos alunos das primeiras turmas, né, que tinham mais dificuldade de professor, de aula. Tem algumas dificuldades lá por ser uma faculdade pública, mas é muito bom. Tá gostando? E você não tem vontade de fazer a faculdade, Belize? Ou já está na área, já está tranquila? Eu sou formada em um curso técnico de produção audiovisual. Fiz alguns cursos, oficinas. É esse curso que você fez no Colégio Estadual? Isso. É um curso técnico de 1 ano, mais voltado para produção de audiovisual, rádio, TV, também um pouco de cinema. E eu tenho outras ideias, assim, de estudos para o futuro, não só uma faculdade de cinema. E quais são essas ideias? Divide aí com a gente, qual é o seu plano? Ano que vem eu pretendo fazer um curso de fotografia, que na verdade acaba ajudando na nossa área. E também um de moda, porque eu gosto bastante da parte de figurino, assim. Então eu quero continuar estudando, mas mais as partes específicas, assim, que vão me ajudar especificamente nas funções que eu mais me atraio e me identifico. E aí você, assim, a pretensão é virar uma diretora de fotografia, uma figurinista? Como é que vai ser? Diretora de arte? Diretora de arte e figurinista. E
Acho que é imprescindível para uma diretora de arte entender de fotografia também, a parte de iluminação e tal, é super importante. Verdade, vai dar todo o clima a estética do filme. E vamos falar sobre o filme que a gente vai assistir hoje, o Lei Seca. Foi a produção que vocês realizaram no final do curso, que foi esse da confusão dos 30 lá dando palpite. Dando palpite. Fala um pouquinho sobre a história do filme. Bom, a sinopse do filme é que ele se passa assim num futuro não muito distante, né, com escassez de água e que as pessoas têm uma cota de água por semana, né? E uma das personagens acaba sendo assaltada e acaba descobrindo todo a máfia da água, né? Então, a gente que teve que atuar, né? Ninguém é atriz, assim, então... são vocês, mas a gente teve que fazer tudo, A Carol faz a personagem principal, eu só fiz figuração. Falaram que eu tinha o perfil do personagem, e daí eu tive que fazer, assim, mas... Foi uma experiência legal, mas não quero repetir, que é muito difícil, mas é interessante até porque a gente aprende a respeitar mais ainda o ator que a gente trabalha, né? Todas as partes, assim, a gente fez tudo, a gente estava lá construindo uma parede. Desde o café até a construção do cenário, operar a câmera. Toda a parte vocês fazem tudo, do serviço pesado ao leve. Isso. Tem que dividir todo mundo. E é importante para aprender, né? Tá certo. É essa a intenção do curso, né? É passar por ser uma prática... as etapas e ver depois o que vocês querem fazer. Bom, meninas, olha, parabéns, sucesso para vocês. Obrigada. Espero que vocês retornem aqui com novas produções, projetos novos. Muito obrigada. E mande a sua sugestão aqui para o Cine Pinhão no nosso e-mail que aparece aí na tela. E para saber mais sobre o Cine Pinhão e outros programas aqui da TV Sinal, acesse o nosso blog cinepinhão.wordpress.com. A gente assiste agora ao curta Lei Seca, produzido pelos alunos do curso prático de cinema da Fundação Cultural de Curitiba em 2008. Muito obrigada pela sua companhia e até a semana que vem.